Olá, boa noite. Iniciando o nosso encontro, a nossa live. O Vitor já entrou aqui. A Lacos Pedrita. A Juliana. A Eide. O doutor Marcos Queiroz. Forte abraço, doutor Marcos, obrigado pelo carinho. A Dani, a Janete, aí eu não sei qual é o nome de quem é que está por trás do Meu Floral, mas provavelmente é quem trabalha com florais, né? Florais tem diversas aplicações aí. Jamile, o Marcos deu uma boa noite aqui, boa noite, seja bem-vindo. A Milene também entrou aqui. Bom, nós pensamos, né, em discutir um conteúdo para essa live de hoje, um conteúdo sobre os pensamentos, né? Enfim, falar sobre pensamentos é até complexo. Às vezes a gente pergunta para um profissional, né, que trabalha nessa área aí, o que são os pensamentos? Aí tem certa dificuldade em se referir, né? A Thaís entrou aqui, a Neide, a Verônica. A Verônica deu uma boa noite aqui. Boa noite, tá, Verônica? Seja bem-vinda. Obrigado pelo carinho. Obrigada por estar aqui. O nosso tema dessa live são os pensamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário a fazer, fiquem à vontade também. A Débora entrou também. A Silvia Santos entrou. Quem me deu boa noite aqui, tá escrito Neido. É assim que fala mesmo? Boa noite, tá? Boa noite. Então, ao longo dessa live aqui, a gente vai discutir conceitos sobre os pensamentos. E olha quem está aqui comigo, ó. O meu cérebro. Onde eu vou, eu levo o meu cérebro. Onde eu vou, eu levo o meu cérebro. Tá? Bom, pessoal, para a gente começar aqui o nosso bate-papo acerca dos pensamentos, eu gostaria de saber de vocês aí, o que vocês acham que são os pensamentos? Qual a qualidade dos pensamentos de vocês, a maior parte dos pensamentos de vocês, qual a qualidade, como vocês avaliam, né, os pensamentos de vocês? A Paty entrou aqui, a Elisângela também entrou. Alguém aí tem alguma noção do que sejam os pensamentos? Por que nós temos pensamentos? Quem entrou também aqui, até eu consigo perceber apenas o sobrenome, né? Rodrigues. MCL Rodrigues. Tá? Vão formulando aí a ideia que vocês têm sobre pensamentos, né? A Verônica disse que acredito que a qualidade provém de uma série de situações, né? Criação e cultura. Muito bem, Verônica. Então, na sua opinião, Verônica, os pensamentos são influenciados, certo? São influenciados por algum meio. Como, por exemplo, a criação, a cultura, né? O indivíduo é inserido numa cultura, ele tem um certo tipo de pensamento. A Simone entrou também, acho que a Luana. Boa noite, Simone, boa noite, seja bem-vinda, tá? Aí a Verônica disse assim, o ambiente, né? Então, o pensamento pode ser influenciado por fatores ambientais. Tendemos mesmo a pensar da mesma forma como as pessoas que nós
temos mais proximidade, elas pensam também, a gente partilha parte dos pensamentos dessas pessoas, sim. A Silvia Santos disse assim: eu tenho pensamento positivo sempre. Silvia, olha só, quando vai atravessar a rua fora da faixa, não tem uma vozinha que fala, não vai não. Esse pensamento é negativo, mas ele nem por isso é ruim, né? A Lacosa, que é a Pedrita, diz assim: o estado de espírito influencia nos pensamentos? Sim, mas precisamos entender o que é o estado de espírito, né? O estado de espírito. A pessoa, quando está para cima, influencia sim, viu? Influencia. Quando a pessoa está deprimida, os pensamentos também tendem a ser pensamentos, eu não vou dizer pensamentos negativos, né? Mas pensamentos menos agradáveis, né? A Juliana disse assim: os pensamentos vêm da insegurança. Os pensamentos vêm da insegurança. Mas quando nós nos sentimos seguros, Juliana, nós também temos pensamentos, não é? Vamos pensar numa situação, mãe. Você e uma amiga sua, que você gosta muito, vocês foram, sei lá, assistir a um filme no cinema. E o filme é muito legal e ainda assim tem pensamentos, né? Os pensamentos estão ali, ó, recorrentes, funcionando, né? Ou seja, ao que parece, os pensamentos não nos deixam, né? A não ser quando a gente está dormindo. A gente não tem pensamentos, pelo menos não ao que parece, né? O Marcos disse aqui, ó: os pensamentos bons ou ruins estão ligados ao que acontece durante o dia? Podem estar atrelados, sim. Então, os pensamentos podem estar relacionados ao que acontece ao longo do dia ou ao longo dos dias. E depende de outros fatores, como, por exemplo, se os acontecimentos desses dias são bons acontecimentos ou não, isso vai interferir, sim, na qualidade dos pensamentos, né? A Thaís disse assim, ó: quando estamos com a mente boa, os pensamentos são bons. Mente ruim, pensamentos ruins. Mente sã, num corpo são, né, o Thaís? Mas, geralmente é assim. Thaís, quando você está... Alguém falou sobre o estado de espírito, né? Quando você está se sentindo bem, para cima, tudo que acontece é muito bom. Às vezes a coisa não é tão boa assim, aí você tem uma percepção de que aquilo é melhor do que, né, do que na verdade é, né? Os pensamentos mais intensos são os mais ruins, segundo a Juliana. A Cristiane, boa noite, Cristiane, seja bem-vinda, tá? Juliana, é que a gente diz que os pensamentos são negativos, né? A gente que, entre aspas, colocou aí um rótulo, né, do pensamento ser negativo. Mas mesmo esse pensamento negativo, ele nos ajuda. Então a gente não pode eliminar, pensar numa possibilidade de eliminar pensamentos negativos, né? Você fala do pensamento do lado emocional, disse a Silvia. Silvia, eu acho que a gente não chegou num consenso sobre o que é pensamento, né? O que é o pensamento? Pensamento. Existe uma visão psicológica. Se tiver algum psicólogo aqui, pode me auxiliar. Existe a explicação, o ponto de vista neurocientífico. E existe a ideia filosófica sobre o que é o pensamento. Para um psicólogo, o pensamento é uma ferramenta da mente que é produzida pelo cérebro. E existem algumas formas de pensamento. Por exemplo, existem pensamentos que nós conseguimos criar uma imagem. E o pensamento que envolve a imagem, ele tem um nome. Me ajudem aí. Pensamentos por imagem. Que nome vocês dariam? A Renata entrou aqui. Renata, seja bem-vinda, tá? A Luane entrou também. A nossa audiência aqui, ó, tá bombando. Já a gente passa o fantástico.
Quando a gente fala em imaginação, nós estamos exatamente, Verônica, a gente está se referindo a uma ferramenta da mente, que é o pensamento, através de imagens. E aí alguns chamam de imaginação, outros chamam de visualização. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Algumas pessoas conseguem fechar o olho e imaginar toda a cena, imaginar todo um ambiente que a pessoa gostaria que existisse, ou uma cena que essa pessoa vivenciou, e aí ela consegue se inserir naquele ambiente novamente através dos pensamentos, né? Isso, Silvio. Então nós temos aí o pensamento com imagens. Nós temos, acho que a maior parte das pessoas que detém todos os sentidos, a maior parte das pessoas tem o pensamento em forma de áudio, uma voz que fala dentro da nossa cabeça o tempo todo. Quem tem essa voz aí, que fica o dia inteiro falando coisas dentro da cabeça? A Cecília entrou, a Daniela entrou, a Lucélia entrou, a Optocenter entrou. O Optocenter é alguém que, eu não sei o nome que está aqui, mas é alguém que trabalha com alguma clínica oftalmológica ou coisa do tipo, né? A Cecília entrou, a Verônica diz que tem essa voz. Verônica, essa voz que fala o tempo todo dentro da nossa cabeça não tem um nome no português, mas tem um nome na língua inglesa. Eles chamam essa voz que fala o tempo todo, essa voz é chamada self-talk. Self-talk. Alguma coisa como autoconversa, conversa própria. Essa voz que fala o tempo todo dentro da nossa cabeça nada mais é do que um pensamento em forma de áudio, em forma de som, que é uma das ferramentas da mente humana, tá? Outros animais, por exemplo, o cachorro, será que ele tem essa ferramenta? Provavelmente não, porque ele não tem esse tipo de linguagem. Talvez eles pensem na linguagem dele, né? No latido, talvez. Mas eu não tenho essas informações aí, porque eu nunca estudei linguagem canina, por exemplo. Mas os humanos pensam em forma de áudio, em forma de vídeo, né? Em forma de imagem, que são as visualizações. Mas essa voz, o self-talk, ele é muito presente. Esse self-talk, ele é interessante porque ele a gente pode utilizar ele como um termômetro para saber se os nossos pensamentos estão ali, ó. Imagina que onde está a minha mão é o ponto neutro, 0. Daqui para cima, positivo. Daqui para baixo, negativo. Como eu sei que os meus pensamentos são pensamentos que ajudam, né? Entrou mais a Kelly entrou, o Ivan também entrou, aí entrou também aqui, eu não sei se o nome está correto, né? Behind. Bom, os pensamentos, quem entrou aqui, o Gu, provavelmente é Gustavo, né? Boa noite aí. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, tá? Vocês podem participar, fiquem à vontade aí, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Esse self-talk, ele vai determinar, a gente vai classificá-lo como sendo uma conversa interna produtiva ou uma conversa interna negativa, improdutiva. Vamos pensar na seguinte possibilidade. Você vai, enfim, concorrer a uma vaga de emprego. E essa voz
que está dentro da sua cabeça, o que ela diz para você? Se essa voz diz para você assim, não, vai lá, você vai arrebentar, porque você tem todo o perfil para a vaga, você estudou bem, você manda bem, você tem toda a capacidade, a vaga é sua. Todos concordam que esse pensamento é um tipo de pensamento edificante, esse é um pensamento que ele está agregando, ele está encorajando você. Vocês concordam com isso? Verônica, concorda, Verônica? Por outro lado, vamos pegar um exemplo aí do trabalho aí, da vaga de emprego. Mas aí essa voz está aqui dentro, self-talk, ela vai dizer para você algo assim, olha, nem vai, tem muita gente concorrendo a essa vaga, muito difícil, você nem se preparou tanto assim. Essa voz é uma voz que não está agregando, ela não está ajudando, né? Ela está atrapalhando. Esse é o tipo de pensamento que a gente deve classificá-lo como negativo. Por quê? Essa voz, ela nada mais é do que o seu pensamento. O seu cérebro está criando isso. Claro que isso, alguns de vocês falaram aí, que esse tipo de pensamento ele pode ser condicionado pelo meio. De repente, os amigos que você tem são amigos que normalmente dizem coisas assim, não, isso não é para nós, não serve muito, não vai dar certo, dá certo para outros, para a gente não. A gente acaba aqui, né, partilhando desse mesmo tipo de conversa, né? A Marlene entrou aqui, a Mai também entrou, sejam bem-vindos, tá? Um prazer tê-los aqui. O Rodrigo diz aqui, se pudéssemos ouvir essa self-talk dos outros, não iria dar muito certo. Não, Rodrigo, por isso que a natureza é muito sábia. Ela fez o self-talk só seu. Não ia dar certo de jeito nenhum, né? Salvo algumas situações, como ter uma admiração por alguém, enfim, pensamentos bons. Rodrigo, os seres humanos, eles são muito, muito interessantes. Que os seres humanos, eles conseguem sorrir assim, ó. Aí você fala assim, nossa, está feliz, gosta de mim. Mas lá dentro a self-talk está dizendo assim, ó, eu te mato, se eu te pego, eu te escano. O ser humano tem isso. Lá dentro está pensando alguma coisa, mas ele está vendendo uma outra para você. Por isso que não ia dar muito certo, né? Já imaginou? Quando dois amigos se encontram e falam assim, e aí, rapaz, como vai? Como você está? Pô, você está muito bonito, muito elegante, nossa, você está muito bem. Está falando isso, verbalizando isso. Mas lá dentro o self-talk está dizendo assim, nossa, como ele está velho, como ele está gordo, como ele está magro, como ele está mal, como ele está, enfim. Não necessariamente o que é criado de conversa aqui dentro é a conversa que sai. Então, Rodrigo, não ia dar certo de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum ia dar certo alguém ter acesso à nossa conversa interna. Essa conversa interna, a maior parte das pessoas, essa conversa, ela não é agradável nem para a própria pessoa. A Jaqueline, boa noite, Jaqueline, Sabrina, a bem-vinda e o Gabriel entraram aqui, sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui na nossa live, tá? Vocês que estão chegando agora, nós estamos discutindo os conceitos sobre os pensamentos. A gente já falou um pouco sobre o pensamento do ponto de vista das imagens, a imaginação ou a visualização. O pensamento como linguagem, né, o pensamento verbal, nós pensamos muito em sons, né? E essa voz que fala na nossa cabeça, se você prestar bem atenção, é a nossa própria voz. Nossa própria voz. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós, humanos, nós gostamos de ouvir a nossa própria voz e principalmente o nosso nome.
quando diz o nosso nome. E o nosso nome, dito pela nossa voz, isso tem um efeito bem interessante no cérebro. Eles já fizeram um trabalho com pessoas que estão em situações semicomatosas. Essa pessoa não responde. Você dá um estímulo, pode ser um estímulo auditivo, um estímulo luminoso, as pessoas elas não respondem. Agora, se você chamar o nome da pessoa, aí então o cérebro registra uma atividade eletroencefalográfica. Falar o nome para o cérebro é muito importante. A Juliana disse assim: podemos dominar nossos pensamentos? Podemos, Juliana, mas eles também podem nos dominar, tá? Isso é muito usado como técnica de vendas. Olha aí, ó, que beleza. Já utilizando para aumentar as vendas, né? Ô Juliana, nossos pensamentos, eles são produtos da nossa mente. A nossa mente, ela é criada pela nossa experiência. A experiência que nós adquirimos ao longo, né, da nossa vida, né? Então, é possível a gente dominar isso, sim, é possível. Não é fácil, mas é possível, tá? Toque de pensamento. Poderia falar um pouco. A Sabrina. Ô Sabrina, o que você se referiu como toque de pensamento são os pensamentos recorrentes? Ou são aqueles, enfim, os pensamentos repetitivos? É desse tipo de pensamento que você está se referindo? Aquele pensamento patológico e que a gente acaba ruminando neles, a gente não consegue sair deles, se livrar deles. Eu acho que é isso que você está se referindo, né? A Cleo entrou aqui também, a Fabiana. Sejam todas bem-vindas, né? Sejam todos bem-vindos. Sabrina, boa noite, Cleo, boa noite, tá? Seja bem-vinda. O cérebro, e aí eu falo sobre cérebro, a minha área de atuação, a minha linha de pesquisa envolve trabalho com o sistema nervoso, e eu posso garantir para você que o cérebro, ele não gosta de ter trabalho. Aprender dá muito trabalho. Boa noite, Ivan. Seja bem-vindo, tá? Tereza também, boa noite. Então, o que o cérebro prefere? Ele prefere ficar no automático de coisas que ele já aprendeu, coisas que ele já tem habilidade. Então, ele fica ruminando aquilo, ele fica repetindo aquilo. Toda vez que você precisa aprender algo novo, repare que não é simples. Não é simples você adquirir um novo conhecimento, falar uma nova língua, fazer, enfim, aprender um instrumento musical. É difícil, porque existe um gasto energético muito grande para o cérebro criar as condições necessárias para manter aquelas informações ali. Parece simples, né? Nós desde que nascemos, estamos aprendendo coisas. E essas coisas que nós estamos aprendendo, parece que elas chegam como por osmose, mas na verdade não é isso. Existe todo um sistema interno, né, inclusive genético, dentro das células neuronais, para a produção de proteínas que serão associadas àquele tipo de informação que você reteve naquele momento. Como isso é muito complexo, isso daí gasta energia, e o sistema prefere economizar energia, há uma tendência de se bloquear para informações externas e manter tudo aquilo que já foi aprendido. Pessoas, um dos problemas de pessoas que sofrem de depressão é um mal terrível. Infelizmente, muitas pessoas sofrem
por depressão é o indivíduo que ele tem uma baixa capacidade de produzir novas memórias. Baixa capacidade de produção de novas memórias. Essas memórias que o indivíduo tem são memórias que colocam ele para baixo e essas memórias são recorrentes, né? Então, imagina a voz, essa voz que a gente discutiu há pouco aí, o self-talk. Essa voz na mente de uma pessoa depressiva não é uma voz amigável, é uma voz que coloca o indivíduo para baixo, aponta os defeitos, ao invés da voz apontar as qualidades, aponta os defeitos. Apontar a qualidade de alguém, às vezes, vamos pensar aqui no ambiente de trabalho, o seu chefe, ele tem duas opções, ele te dá um aumento ou faz um elogio. Ele vai querer fazer o elogio, né? E você provavelmente vai querer um aumento. Mas ouvir o elogio é muito bom. Muito, mas muito bom. Então, estão entrando mais alguns colegas aqui. A Jane entrou. A Júlia entrou. E aqui está escrito como Aita. RBM também entrou. Boa noite, tá? Sejam bem-vindos. Olha só, eu fiz uma enquete aqui no Instagram e essa enquete, ela no Stories, né? E aí apagou, tinha algumas perguntas bem legais de vocês, infelizmente apagou, tá? Mas se você lembrar aí da pergunta, você fica à vontade para fazer a sua pergunta aqui. A Samantha entrou também, então obrigado a todos aí. Para vocês que estão chegando agora, estamos discutindo sobre os pensamentos. O que são os pensamentos? Bom, eu falei sobre os pensamentos, né? Eu falei do ponto de vista psicológico que os pensamentos são ferramentas da mente humana, né? A Cléo disse aqui, a verdade. Quando tive depressão, eu ouvia vozes internas que eram para destruição, até da minha própria vida. Mas hoje estou liberta pelo poder do Senhor Jesus. Amém, Cléo, amém. Tá? Que Deus continue abençoando você. Que bom que você conseguiu literalmente se libertar aí do problema da depressão. A depressão, infelizmente, é uma doença que acomete muitas pessoas mundo afora, né? Vários fatores estão associados, inclusive um dos fatores está relacionado aos pensamentos, né? Como melhorar a qualidade dos nossos pensamentos? A Lucélia, como eu disse anteriormente, foi difícil, mas Jesus me ajudou. Aí quando ele põe a mão, Cléo, tudo se resolve, né? A Lucélia quer saber como melhorar a qualidade dos pensamentos. Lucélia, como disse assim, não é fácil, mas é possível. Tá? Eu vou precisar fazer algumas analogias aqui para a gente tentar entender. Quem perguntou aqui foi a Lu. Ela fez praticamente a mesma pergunta da Lucélia. O que precisa fazer para melhorar os pensamentos? Algumas práticas, mas isso é interessante que isso precisa virar rotina. Tá? Rotina. Depressão é doença da alma. É assim que eu penso. Eu acho também, tá? Acho também que a depressão é uma doença da alma. Mas a alma também está muito ligada com a parte física. Inclusive, é bíblico isso. O corpo, né, é o físico. E a alma é a energia vital que mantém tudo isso funcionando. Então, o físico depende da alma, né? Então, a alma é essa parte que a gente em neurologia chama de sistema nervoso somático, que é você perceber, estou beliscando aqui, estou sentindo. Aqui no meu estúdio está quente ou está frio. Enfim. Bom, os pensamentos. Primeiro, nós
nós partilhamos o pensamento com outras pessoas, a gente já discutiu isso aqui. Então, se a maior parte das pessoas que você se relaciona tem um padrão de pensamento, você vai ter um padrão de pensamento similar. Nós partilhamos dos pensamentos das outras pessoas. Eles acreditam que isso é um sistema automático que existe, que é para a gente ser aceito em um determinado grupo. Então, para eu ser aceito no grupo da Pedrita aqui, por exemplo, eu preciso moldar o meu pensamento ser mais ou menos ali parecido com o que o grupo dela tem ali como pensamento predominante. E aí eu passo a me comportar, que a partir dos pensamentos, eu vou ter os meus comportamentos também. Onde fica a substância cinzenta do cérebro? A Silvia perguntou. Silvia, a substância cinzenta do cérebro, ela fica em várias partes, mas aonde predomina é na superfície do cérebro, que chama de córtex. Então, deixa eu pegar o meu cérebro aqui, ó. Tá vendo onde é tudo cor-de-rosa? Aqui, ó. Tudo isso, na verdade, é substância cinzenta. Se eu cortar ele no meio assim, ó, e tirar, aí eu vou observar a substância branca no meio aqui, na parte central. A substância branca mais para dentro, tá? Deixa eu voltar aqui no melhorar o padrão de pensamentos. Vamos melhorar esse padrão de pensamentos aí. Quando você assiste um filme de comédia, no final do filme, você está com vontade de chorar? Quem está aí? Final de um filme de comédia. Já vou adiantar aqui as respostas de alguns aqui. Provavelmente não. Por quê? O Bruno entrou, a Cláudia também entrou. Boa noite. Quando você assiste um filme de comédia, no final do filme, você está alegre. E quando você está alegre, feliz, né? Amiga, meu professor, Cláudia. A Cléo aqui convidou uma colega, Cláudia. Cláudia, seja bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda aqui na minha modesta live. Nós estamos discutindo aqui questões relacionadas aos pensamentos. Tá? Se você tiver alguma pergunta, fica à vontade para fazer. Se você tiver algum comentário, quer contar um pouco da sua história também, fica à vontade aí. Tá bom? Fica à vontade. Prazer tê-la aqui. Tá? A Cláudia está chegando agora, está me conhecendo agora. Meu nome é Igor Duarte. Eu sou professor universitário. E a minha área de atuação é neurociências. Eu sou neurocientista. Eu trabalho, a minha linha de pesquisa é neuroanatomia comparada e dominância cerebral. Eu não vou discutir isso hoje aqui, mas a gente pode fazer numa próxima live. Por que um lado do cérebro é dominante sobre o outro? Vocês sabiam disso? Que um lado do cérebro domina o outro? Um lado, por exemplo, eu sou destro, eu tenho habilidades com mão e pés do lado direito. Significa que o meu cérebro dominante é o esquerdo, esse aqui, ó. Esse aqui é o dominante em mim. Se você tem habilidade com a mão e com o pé esquerdos, significa que o seu cérebro dominante é o lado direito, é cruzado assim. E a gente pode discutir isso aqui numa live, tá? Você vê que o sistema nervoso ele é tão interessante, né, intrigante, que tem muitas coisas ainda para serem descobertas, muitas coisas para serem descobertas. Agora a gente tem bastante ferramentas, né, para estudar o sistema nervoso funcionando, né, funcionante, tá? Bom, voltando aqui nos pensamentos. Se você assiste um filme de terror, no final do filme você vai estar dando gargalhadas, final de um filme de terror.
Provavelmente não. Pessoal, já adianto para vocês aqui de antemão, se vocês puderem, evitem assistir filme de terror. Evitem. Tá? E o que eu vou sugerir aqui para você não está relacionado à energia ruim, não é nada disso. Já foi comprovado. Comprovado mesmo. Pessoas que assistem filmes de terror, a imunidade abaixa. A imunidade, as células de imunidade abaixam. Se você tem aquela voz que fala assim na sua cabeça, e essa voz aponta os seus defeitos, a sua imunidade ela também vai abaixar. Então, se você, mas eu preciso me entreter, ótimo. Eu vou assistir o quê? Eu não sei, mas de terror, de suspense, nada disso. Assista coisas alegres, coisas boas, coisas, se possível, que te faça rir. Se possível, o que faça você rir, tá? Quando você sorri, você melhora a sua imunidade. Eu ouvi um comentário, isso tem muitos anos, sobre um artigo científico. Eu nunca encontrei esse artigo para eu ler o artigo mesmo, tá? Pensamentos negativos podem baixar a imunidade? Podem não, lá. Eles abaixam. Eles abaixam, tá? Baixam, né? Então, a imunidade tem ligação com os pensamentos? Tem. Fisiologicamente, não. Mas quem é que controla tudo? Não é o sistema nervoso? Então, se o sistema nervoso vai bem, a imunidade também vai bem. Então, o Pedrita, tem sim, tá? Tem relação. Existe imunidade no sistema nervoso também. As células de imunidade são as microglias. Microglias são as células de imunidade do cérebro, né? É isso, Cleo, filmes que vão edificar você, filmes que vão colocar você para cima, filmes que vão te deixar feliz, filmes que vão te deixar sorridentes. Olha só, vamos imaginar uma situação aqui, se você por gentileza, você puder aí, chama um colega para assistir também, compartilha com o colega. Se esse tema for de interesse de outras pessoas, podem compartilhar, tá? Fiquem à vontade. Estou vendo muito isso nos meus idosos, né? Poucos sorriem. Pronto, Silvia, tá aí uma missão para você, ajudá-los a sorrir. Ajudá-los a sorrir. Olha só, Silvia, eu não posso garantir que se você só sorrir, combata doenças. Não posso, eu não tenho esse dado para trabalhar com vocês. Mas eu tenho estudos científicos, pode inclusive passar para vocês posteriormente, que as pessoas que são mais positivas, pessoas que assistem, esse é um artigo que eu li, pessoas que assistem filmes engraçados, ao final do filme, a imunidade está melhor do que das pessoas que assistiram filme de terror ou de suspense. Então, eu não sei se os seus pacientes, Silvia, têm interesse em filmes, mas se eles tiverem, os filmes que você vai colocar para os seus pacientes são filmes que vão fazê-los sorrir, tá? A Manuela, boa noite, Manuela. A Aline entrou também, a Bruna entrou também. Tem um bom exemplo, as pessoas que tinham muito medo de pegar Covid acabaram pegando. Tem a ver com pensamento? Manuela, eu acho, baseando nas informações que tem por aí, não se pega Covid sem o contato, tá? Então você pega Covid porque você teve o contato com o agente, que é o micro-organismo. Aí a imunidade, os pensamentos não vão impedir você de pegar. Mas eu acredito que as pessoas que têm poder, têm pensamentos mais próximos do que a gente considera de positivos, têm
mais imunidade para enfrentar algumas doenças, como a Covid, por exemplo. Seria interessante uma live sobre corpo, alma e espírito. Não sei se procede a ligação. Nossa, ô Pedrita, procede sim, tá? É tão interessante, Pedrita, eu estou... domingo que vem eu tenho uma palestra com esse tema. Vou discutir justamente esse tema. Eu não sou teólogo, eu não conheço a Bíblia, enfim, mas eu tenho uma correlação que é bem interessante sobre a alma, espírito, mas principalmente a alma e o sistema nervoso. É uma correlação interessante, eu vou fazer essa apresentação no próximo domingo, né? Corpo, alma e espírito. A gente pode discutir essa daqui, vou até anotar aqui, ó, fazendo uma live com esse tema, tá? A Rosa, que é o tema sobre o psique humano, o psique. A Juliana, como praticar somente pensamentos positivos? Juliana, primeiro, só ter pensamentos positivos, ou ter só pensamentos edificantes, pode não ser interessante. E por quê? Nós precisamos de pensamentos, entre aspas, negativos, né? Porque esses pensamentos negativos, e é por isso, essa é uma das explicações por que as pessoas têm mais pensamentos negativos do que positivos. Por quê? Os pensamentos negativos, é ele que te avisa que alguma coisa pode dar errado, alguma coisa que tem o potencial de dar errado. Ele alerta você. Vamos imaginar que você está andando por uma rua movimentada, uma avenida movimentada de São Paulo, e você então vai atravessar a avenida fora da faixa, sem olhar se está aberto o sinal para você atravessar ou não. Imediatamente, o seu pensamento negativo, aquela voz, reparou? Ela vai dizer, não atravessa porque você vai ser atropelado, atropelada. Então isso não é negativo de forma alguma. Isso é o quê? Isso é um pensamento que lhe ajudou. Então eliminar pensamentos negativos não é interessante, tá? A Rosa, ela está sugerindo um tema aqui, bipolaridade e transtorno de ansiedade generalizada em homossexuais. É um tema. Você gostaria que a gente discutisse isso daqui, Rosa? É isso? A Aline disse, assim como o medo e a raiva são muito necessários. Sim, medo e raiva são duas emoções. Nós já nascemos com isso pronto. Tão importantes que elas são. Medo e raiva. O medo ele é muito importante. Rosa, anotei aqui, tá? A gente estuda isso, quem sabe a gente faz numa próxima aí. O transtorno de ansiedade generalizada. Tenho recebido muitos casos. Legal, Rosa. Rosa, desculpa, mas qual a sua formação? A Lá disse que seria um bom tema, né? A Claudicena disse em sala que o medo faz parte, pois o medo vai nos ajudar a nos proteger. Isso. Qual o problema do medo? Nenhum. Não tem problema nenhum do medo. Aliás, existem pessoas que não têm medo. Tá? Ô Pedrita, já anotei aqui, tá? Eu estou anotando, vocês estão sugerindo alguns temas, eu estou... Ah, a Rosa é psicóloga e psicanalista. Legal, Rosa. Vamos estudar esses temas aqui para as próximas lives, tá? Rosa, obrigado por você estar aqui, tá? Pessoal, se vocês clicarem no aviãozinho que tem aqui embaixo, vocês conseguem compartilhar a live para os colegas de vocês. Tá? Se vocês tiver algum colega com interesse nesse tema aqui, você pode compartilhar com eles, tá? O Rodrigo diz assim, o Augusto Cury disse que nosso pensamento é a nossa maior fonte de entretenimento. Mas isso, imagino que seja após a mente estar alimentada de bons pensamentos. A ponto de gostar da própria companhia.
Pois é, Rodrigo. Rodrigo, eu acho que essa definição do Augusto Cury, ela é muito, vem muito com aquilo que a gente discutiu alguns minutos atrás. Se essa voz que está aí dentro da sua cabeça, ela aponta suas qualidades, ela diz como você foi bem, como você é especial, essa voz é uma excelente companhia. Agora, se essa voz, isso é um subproduto da mente, né? Aliás, deixa eu colocar aqui, mente é um outro tema para se discutir. Mente e cérebro correspondem à mesma coisa? Enfim. Agora, se essa voz só aponta seus defeitos, só aponta suas falhas, só aponta onde você não vai bem, essa voz ela não é uma boa companhia. Aí você precisa mudá-la. Como? Né? Adquirindo, inclusive, algumas dicas que eu dei aqui para vocês, como, por exemplo, assistir os filmes de comédia em detrimento dos filmes de ação, filme de terror, filme de suspense. Evitem isso, tá? Porque depois desse filme, quem aqui, por exemplo, já assistiu um filme de terror e sonhou à noite com o filme? Não é? Por quê? Porque aquilo ativa demasiadamente a emoção, que é o medo. E esse medo vai fazer com que o nosso padrão de pensamento ele fique alerta para pesquisar mais partes ou coisas ruins do ambiente, enfim. Tô anotando uns temas aqui. Então, vou dar uma outra dica aí para melhorar o padrão de pensamentos. Muitas pessoas estão fazendo isso para melhorar o físico, para ficar mais bonitas fisicamente, mas o que elas não sabem é que o exercício físico tem uma grande importância no padrão de pensamentos. Muda a química cerebral. Mudando a química cerebral, o padrão de pensamento também vai ser alterado. Aliás, essas químicas, eles descobriram que induzir o indivíduo, aplicar essa química, oferecer a química para o indivíduo que o padrão de pensamentos não está lá muito bom, melhora. É a base, por exemplo, dos medicamentos antidepressivos, por exemplo. Um medicamento antidepressivo não cura a depressão, mas melhora momentaneamente ali. O exercício físico, ele vai ajudar bastante, no padrão. Meditação pode auxiliar? Pode sim. Lá deve ser Larissa, né? Quando você faz a meditação, e aqui eu chamo a atenção porque a meditação ela tem uma, vamos dizer assim, um funcionamento, ela coloca o cérebro num nível de funcionamento que é muito parecido do indivíduo que está fazendo uma oração. Que o efeito também é muito bom no cérebro. Muito, muito bom o efeito da oração no cérebro. A oração para o cérebro de quem ora. A meditação é muito boa para o cérebro de quem está meditando. Tá? Ajuda a baixar a ansiedade. Então, o melhor ansiolítico que existe é a meditação e a oração. É a Laísa. Ok, Laísa. Ok. Ah, você estudou imuno comigo. Laísa, como você foi minha aluna de imunologia, quando o indivíduo tem padrão de pensamentos melhores, vamos dizer assim, aumenta o número de NK, as células natural killers, que são as células
que estão constantemente fazendo a manutenção do nosso organismo, eliminando possíveis células cancerígenas, entre outras. Tá? A Ingrid entrou aqui também, seja bem-vinda, viu, Ingrid? Seja bem-vinda, tá? E é muito interessante essa dica que eu vou dar aqui para vocês mudar o padrão de pensamento de vocês. Você, principalmente na segunda-feira pela manhã, antes de ir para o trabalho, reserve 5 minutinhos para você escrever as suas 10 qualidades. 10 qualidades você vai fazer. Ok, professor, eu não tenho qualidade nenhuma. Você acredita que tem pessoas que pensam assim, pensam que não tem qualidade? Olha só, você pode escrever, vamos imaginar uma situação que você não consegue olhar para si mesmo e encontrar uma qualidade. Então você vai escrever uma qualidade que você acha que não tem e que você gostaria de ter. Ok? Então você pode escrever, por exemplo, quando a gente fala em qualidade, a gente já logo pensa, mas eu não sou um bom comunicador, eu não me expresso bem. Por falar em comunicador, no final dessa live eu vou compartilhar com vocês, a gente vai fazer um curso agora em setembro sobre oratória, como se comportar e como, enfim, falar bem, dialogar bem, com segurança, etc. Aí vou fazer esse merchan aí no final para vocês. Mas vamos lá. Imagine que você acha que eu tenho muito medo, sou muito tímida, eu gostaria de me comunicar bem. Ótimo, coloca aqui, ó. Aí você vai escrever assim. Escreve assim, ó. Aí eu vou falar como eu. Igor Duarte, sou um grande comunicador. Isso é uma mentira, mas eu vou escrever isso para mim. Rapidinho, você vai criar habilidades em identificar os seus próprios pontos positivos. Então, fazendo esse exercício sempre, professor, eu não consegui 10. Ok, faça 5. Nossa, professor, tá difícil encontrar 5 qualidades em mim. Faça uma que seja, mas coloque no papel, escrevendo como se fosse você mesmo. Eu, Igor Duarte, Tereza, a Tereza escreveu aqui uma mensagem. Eu tomo remédio para depressão, estou esquecendo de fazer. Você está com problema de esquecimento, Tereza. Bom, Tereza, dizem que alguns medicamentos antidepressivos, eles podem comprometer a memória. Olha só, os medicamentos antidepressivos, eles são muito importantes para o tratamento, mas a pessoa não pode viver sob o efeito de medicamentos antidepressivos. Então, a gente espera que você, junto com o clínico que te acompanha, vocês decidam o melhor momento para começar a retirar o medicamento. Tá? A gente não pode viver sem o medicamento. A gente precisa encontrar a causa dessa depressão e depois a gente vai retirar aos poucos, né, o medicamento. Tá bom? Ó, entrou aqui a Claudete, a Fê, eu imagino que seja a Fernanda, a Gabi e a minha grande querida amiga Denise Luque. Obrigado pelo carinho, Denise, por estar aqui, tá? A Denise é apresentadora do Consulta ao Doutor na Hit TV. Uma das maiores comunicadoras do Brasil. E uma grande amiga também.
A Laísa disse, eu também fiquei com problemas de memória após o medicamento. Mas, Laísa, a memória retoma, tá? A memória volta. Volta aí. Esses problemas, porque é uma consequência da química do medicamento e não, vamos dizer assim, uma lesão que causa no tecido cerebral. Então, isso é reversível, tá bom? A Juliana, difícil descrever os defeitos, as qualidades são fáceis. Desculpa aí, Juliana. Desculpa aí, Juliana. Juliana, normalmente as pessoas têm uma facilidade muito grande em escrever os defeitos, porque elas são muito críticas de si mesmas, né? A Mai diz assim, professor, gostaria de saber se os pensamentos são diretamente ligados ao sono, à insônia. Não. Os pensamentos são uma ferramenta da mente humana. A mente humana produz pensamento o tempo todo. Inclusive, só para vocês saberem, nós humanos, um humano adulto aí, e sem nenhum complicador de saúde, ele tem mais ou menos 6.000 pensamentos por dia. 6.000 pensamentos por dia. É bastante coisa, né? Eles achavam que era 60.000, eles foram pesquisar e descobriram que na verdade é 6.000, tá? A Juliana disse que consegue identificar aí os pontos positivos. Maravilha, Juliana. Coloque todos os seus pontos positivos, tá? Não coloque ponto negativo não, tá? Não coloque nada de negativo. Se por uma aventura você acha que tem alguma coisa que você gostaria de melhorar, coloque justamente dessa forma. Eu, Juliana, quero ser dessa forma, tá? Não aponte, não use essa ferramenta da técnica da anotação para lembrar a sua mente dos pontos negativos. A gente precisa apontar apenas as partes em que nós somos bons, tá? As partes ruins, outras pessoas normalmente apontam para a gente, né? E muitos são críticos de si mesmo, o que é um grande problema, ok? Pessoal, já passou 1 hora aqui. Eu acho que a live ela fica 1 hora mais ou menos, então se a gente não finalizar ela pode cair, mas eu gostaria de saber do feedback de vocês, se vocês gostaram da forma como foi trabalhado aqui, se eu respondi direitinho aí a pergunta de vocês. Quem curtiu aí, ó? E não esquece de compartilhar com algum colega de você que tenha relação, como a colega aqui que é psicóloga e psicanalista, e tem interesse, né, nesse tema aqui. A Elisa, o Cláudio. Ô, Juliana, obrigado pelo carinho, tá, Juliana? O Ivan também. A sua palestra domingo vai ficar gravada? A Pedrita está perguntando. Pedrita, vai ser uma palestra presencial, tá? Valeu, Rodrigo. Obrigado. A Tereza aqui também curtiu. Antes de finalizar, eu ainda não tenho a data. Obrigado, Cléo. Obrigado, né, o Caio. Pena que eu cheguei só agora. Ô, Caio, aí depois eu coloco a gravação, vai ficar disponível, aí você vai ter acesso, tá bom? Então agora, pessoal, em setembro, eu não tenho a data ainda, mas a gente vai fazer um curso sobre um curso de neurocomunicação. Vou dar técnicas para vocês, como vocês se comportar nas apresentações de vocês, como vocês falar bem em público, falar de forma convincente, tá? O Bruno disse assim, Magrinho Bruno, né? Não acompanhei do começo, mas achei muito interessante o que pude acompanhar. Obrigado pelo carinho, tá, Bruno? Bruno, seja bem-vindo sempre aqui, tá bom? Obrigado, Pedrita. Amém. Deus abençoe você também. Caio, fiquem todos com Deus. Eu estou finalizando aqui a nossa apresentação. A gente se vê na próxima live. Provavelmente domingo que vem a gente vai discutir um novo tema aqui. Então, se vocês puderem, já vai passando aí para os colegas de vocês que têm interesse, tá?
A Cleo já quer fazer o meu curso de neurocomunicação. Vamos arrebentar, o Cleo. Cleo, obrigado pelo carinho, tá? A Aline também. Curti muito que vocês estiveram aqui. E a gente já vai preparar um tema para a gente discutir já na live do próximo domingo. Tá bom? Ivan, a Cleo. Ó, beijo no coração de vocês. Eu vou deixar a gravação na caixinha ali no Instagram. E aí vocês logo vão ter acesso para acompanhar essa gravação aqui. Tá bom? Ó, um beijo no coração de todos vocês. E a gente se vê na próxima live. Tchau. A Neido disse que curtiu bastante ali. Obrigado pelo carinho, tá? A Cléo tá mandando beijos para a Leide. Amém, Caio. Amém. Fica com Deus. Excelente semana a todos. Excelente semana.